Olá, boa noite, irmãos e irmãs do meu Brasil. Que tal eu com minhas lentes azuis? Podiam ser raios lasers, né? O que vocês acham? Para ver porque você tem esses olhos tão grandes. Olá! Cadê você? Como é que está a sexta aí de vocês? Sextou? Por aqui aguinha, porque a gente aprende assim, né? O jovem, ele só aprende que tem que beber água quando ele percebe a importância de beber água. Né, Renan? Renanzinho já chegou. Vamos entrando, minha gente. Vamos entrando, meu pueblo. Cadê vocês? Renan, mais uma live aqui com o Renan, maravilhoso. Hoje é um tema muito especial. Oi, Marcos. Oi, Bela. Tudo bem? O Marquinhos, mesmo não me reconhecendo, ele é um cara legal. Ele é uma boa pessoa. Mário, um beijão, meu amor. Tudo bem? Quem mais que vai entrar aí com a gente nessa live? Hoje o tema é muito legal. Um tema que foi pedido aí por vocês, inclusive. Sobre amor próprio. Olha o coraçãozinho aqui atrás. Acho que tem tudo a ver, né? Então vou começar aqui. Aceitar nosso amigo Renan, que eu estou com saudades enormes deste menino. E ele vai vir agora. Onde que você andava, Mário? Eu não sabia que você tinha ido. Como é que você voltou? Olha aí! Que Olá, boa saudade do meu noite. amor! Eu também estava Carochão! morrendo de saudades. Carochão Como pra você você! está? Tudo bem, meu lindo? Tudo bem? Que saudade! Ó, um abraçado, um abraço. Oh, 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 oh. E tem um Ai, coração gente! ali É, atrás. você viu? Ó, já tá até. É que eu não quis ligar ele, porque daí eu conecto na televisão. E aí eu não queria ficar com Hum, que a TV distraísse aqui a gente. Mas merecia, porque você merece. Valencinho. Ai, gente, Bela, eu espero logo estar aí em Boa Vista de novo. E com certeza eu vou te procurar para a gente conversar. A Bela, Renan, só para você saber, a Bela, ela é lá de Boa Vista. Ela, na verdade, a Bela tem uma história muito legal. A Bela é de um lugar que eu nunca nem tinha conhecido alguém. Ela é da Guiânia, não a francesa, hein? Guiânia inglesa, que é É. lá na pontinha, lá perto, faz divisa com o Brasil. Eu nunca tinha conhecido alguém desse país, assim, e a gente sabe muito pouco desse lugar, né? Então eu comecei a encher ela de perguntas e aí, coincidentemente, ela me fala que o sonho dela era ser comissária de bordo. Oh, e eu não tinha Ah, contado que eu era, sabe? A gente tava conversando, olha eu que não tinha falado que eu loucura. era. Ela, meu Deus, não acredito. Enfim, daí a gente tá conversando aí até hoje, a gente se adicionou no Insta e ela já vai começar o curso, então estou muito feliz por ela. Olha que E legal. logo, logo a Muito gente está legal. aí, voando juntas também. Parabéns, Bela. Em E, breve assim, voando. e assim a vida da Poliana. Muito legal. Boa noite, pessoal. Tá chegando agora também. Eu vi que a Clarice entrou. Um beijo, Clá. Bem-vinda, Clarice. E hoje vamos falar de amor próprio. Gente, que tema mais lindo e mais amoroso. Amor próprio. Sim, Ah, parece que é fácil, mas não é. mas é muito Rafa, legal. bem-vindo, Rafa! Como pode ser mais leve e divertido, não é mesmo, Rafa? Tá aqui até hoje. Rafa é uma grande pessoa também, um grande mestre aí, querido, queridíssimo. Já fiz uma live com ele, então também tem tudo a ver com os assuntos aqui falados. Então tá, Renan, Legal. pode começar do começo.
do Como que você vai falar começo. desse tema tão pedido e tão solicitado aí pelas pessoas e que tão necessário, acredito eu, que sempre deve aparecer aí nas sessões, com os teus clientes, com os teus pacientes, né? Então, Na chama, verdade, chama né, amor próprio. chama no amor próprio. Vamos falar de amor próprio. E o amor próprio é muito interessante porque nada mais é do que o autoconhecimento, né? A sua autovalorização. É você se olhar e falar: eu me amo, eu sou o suficiente, eu me conheço, né? Todos os meus profundos sentimentos, tudo que eu sou. Então, a base da terapia, a base de uma análise é baseada no autoconhecimento, né? É a gente adentrar nos conflitos, né? Analisar os nossos comportamentos, analisar o que reflete, né? É muito interessante porque Freud, ele escreveu a toda a estrutura, né, freudiana, ela é a base desse eu contra si mesmo. A gente é formado, a gente cresce, a gente se desenvolve sendo contra as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, né? E daí começa a grande profundidade, né? Para a gente Aí, encontrar aí o amor começamos próprio. a lotar os consultórios de terapeutas, porque é aí que dá. E esse grande start, Renan, tem uma idade, um período da fase humana que isso pode acontecer, ou pode vir a qualquer momento. É que quando a gente é criança, não sei, né? Mais adultos, assim, sei lá. É, é muito interessante, né? Porque se a gente analisar, todo mundo procura uma resposta, né? Ou ingredientes fáceis, ou trabalhos fáceis para ter esse auto-amor, né? Ter essa autoconfiança de si mesmo. Uhum. E quando a gente olha na prateleira de uma livraria, ou então YouTube, conteúdos, né? Tem muito conteúdo sobre, né, autoconhecimento, amor próprio, várias receitas, né? E nenhuma resolve. Nunca chegou alguém e falou: esse é o Esse perfeito. aqui Leia ou consuma esse conteúdo que vai transformar a sua vida. Não existe, porque é um movimento da vida, é conflito. Então vamos começar pelo começo, né? A gente tá. começa a sentir isso desde da barriga, né? Da mãe, os traumas, né? É, as emoções na gravidez transferem demais pro feto. E o feto, consequentemente, ele começa a ter as primeiras conexões, as reações, né? E aí, quando a gente E a gente foi, acho que tu comentou até numa live aqui, né, Renan, que a gente já nasce chorando, né? Então já veio a gente já nasce sendo arrancado, sendo né? arrancado de dentro de um mundinho, né, escurinho, quentinho, Quentinho, tranquilinho, gostoso. gostosinho. Só que, de certa forma, tudo que a geradora ali, a mãe, né, tá passando, tá vindo ali para Sim, você, tá vindo ali para aquele bebê também. Aquele bebê vai carregar. E são coisas que pode exato, aparecer bem depois, né? Tempos depois exato. que vai aparecer alguns traumas. É, é tão curioso, Mas não porque se eu vou sintam até, culpadas, mamães, se tiverem mamães aqui, e as nossas mamães também queridas, gente, não é por pra. A favor, gente não tá né? querendo jamais, porque não tem como. Isso É, é fora tá fora do alcance realmente de alguém sim. controlar isso, né, Renan? Não tem. Um ponto muito importante que você comentou. A nossa fuga desse autoconhecimento é a culpa. A gente culpa Uhum. tudo. A gente culpa a mãe, a gente culpa o governo, a gente culpa a, o sistema, né? O sistema não funciona, as coisas não funcionam direito, né? A gente reclama o tempo todo. E isso é o quê? É gerar culpa daquilo que a gente não sabe lidar, daquilo que a gente não quer Uhum. lidar. A gente
prefere resumir os nossos problemas em culpar o outro. Ah, sim. E isso foge totalmente do amor próprio, né? E foge, começa a fazer o quê? Uma desestrutura total psíquica, porque a gente não quer enfrentar o conflito, e aí a gente acaba se enrolando, 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 justamente Uhum. porque a gente foge daquilo que a gente precisa resolver. Porque se a gente não resolver, aquilo vai ficar carregando o tempo todo, né? A gente precisa saber que peso a gente vai carregar na nossa mochila, né? Não adianta a gente querer carregar tudo, porque a gente não vai conseguir. Tá, Então, tá. quando a gente olha para trás, né, de toda a nossa infância, e a gente nasce, a gente aprende, né, o primeiro passo, que é uma liberdade, porque nós somos, a gente veio no mundo, a gente não sabe o que a gente está procurando, né? A gente precisa de orientações. Quem vai orientar a gente? Né? Os nossos cuidadores. Então, até os 5, 6 anos, a gente age sem medo, né? A gente está descobrindo o mundo, a gente começa a ter uma racionalidade, né? Daquele primeiro contato com o espelho, né? Você já ouvido falar sobre isso? Que é a gente, quando a gente é criança, o primeiro reconhecimento de que a vida é a vida, quando a gente se olha a primeira vez no espelho, que a gente percebe que a gente tem uma face, que a gente Aham. é um ser humano como minha mãe, como meu pai, porque até então a gente é um objeto, a gente não sabe o que a gente não está entendendo o que está acontecendo né, no universo. A gente não sabe nem o que é, a gente sabe que é mãe, pai, tios, né? É o que está à Aham. nossa volta. Então, quando a gente tem os 5, 6 anos, a gente começa a ser o quê? Reprimidos. Os olhares azuis. Ai, Renan, desculpa, né? Imagina, não tem É problema. que tá ruim pra ler. Gente, a idade chegou. A idade A idade zero. Mas o chega. Renan me ensinou, só que eu não fiz, porque tem que virar aqui o ring light, e aí tem a luz, mas aí não fica refletindo na lente azul. Aí, porque tá. Eu vou tirar o foco se eu ficar de óculos. Então, se eu botar é só pra ler, mas depois já volta, tá, gente? Vou fazer meio coisa Silvio Santos, assim, ó. Tá? Boa. Eu vou aí tomar um café com você. Vamos arrumar um jeito isso daí. Por Vamos favor, solucionar. venha. Porque assim, gente, eu e o Renan, se querem exemplos de pessoas pandemic person, é eu e o Renan, porque a gente não se vê pessoalmente. E a gente mora muito perto. E a gente mora perto, é verdade. A gente tá com esse projeto aqui, que vocês estão acompanhando e tudo mais, e a gente conversa tudo online. A gente não se vê pessoalmente. Todo- Somos Mas vai totalmente lá. tecnológicos. Segue aí que o raciocínio tava lindo. Então, aí quando a gente chega nos 5 e 6 anos, o que acontece? Nós somos reprimidos. A gente começa a ter a educação, né? Não pode, não pode fazer isso. E isso vem do quê? Da cultura dos cuidadores, né? Porque eu não resumo pai e mãe, porque pode ser qualquer cuidador Qualquer que outra. a criança tenha como representação de, que pessoa maravilhosa, né? Uhum. Que é a pessoa que vai. Porque começa dentro dessa idealização, a gente começa a observar de que a gente é poldado, a gente tem limites, né? Da forma que a gente vai falar, se comportar, se vestir. Menina não faz isso, menina não faz isso. Ou seja, a gente começa a montar uma estrutura que não é a nossa humana. Então, vai Tá. contra já a nossa vontade, né? Porque a nossa vontade é desejo, é prazer, é pulsão. E é com as regras, né? Que são nos Faz, impostas, fazem a gente ir para um impostas. outro lado. Exatamente. E então, que é quando começa, né, que cria-se, né, Freud cria essa estrutura do eu, porque que é a estrutura psíquica. Eu vou resumir aqui de uma forma breve, mas que faz, vocês vão entender todo o sentido da questão. Nós temos o id, o ego e o superego, que é o supereu, né? O id é uma pulsão dos nossos desejos extintos,
Então, tudo que nos dá prazer. Se eu Hum, sinto fome, eu vou fazer o quê? Comer. e E aí? sinto, é contra a minha vontade consciente, né? Posso ter a razão de entender que eu Tá. tenho fome, que eu sei um meio de inteligência para aquilo me saciar a minha vontade, né? Como Uhum. o animal sente fome e vai comer, né? O que ele precisa para se alimentar. Então, a pulsão, ela é toda essas energias, né, que o nosso corpo emana para saciar uma vontade fisiológica, né? Eu preciso ir no banheiro. Quando a gente precisa ir no banheiro, a gente não consegue segurar, né? Chega um limite e a gente sabe. E aí, por exemplo, quando a gente está com muita vontade de ir no banheiro e a gente consegue, sai até lágrima dos olhos, de tanto prazer que a gente sente. É o gozo. Gente, e não é. E Renan, é aquela coisa assim, ó, você tá muito apertado e você tá chegando próximo, ou da sua casa, ou de algum lugar que vai ter o banheiro ali. Gente, parece que É o maior o cérebro desespero. vai colocando assim, ó, pá, 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 tá chegando, tá chegando, tá chegando. Que loucura, gente. Mas realmente, uma boa. É, É delícia, né, gente? Ai, coisa é. boa liberar aquilo tudo. Deixa lá. Olha a E escatologia, aí, mas eu sei, sexta-feira. exato, exato, a sensação de sexta-feira é muito prazerosa. O final de semana, tudo que é prazer, o nosso corpo agradece e a gente sente esse prazer. Então a gente reconhece o prazer, mas a gente não entende de onde ele vem, né? A gente sente. A gente Uhum. sente a fome, mas a gente sabe o alimento que a gente quer comer, o que a gente está com vontade, desejo, né, de comer. E aí entra a grande questão para Freud, que todo mundo fala, ah, Freud só fala de sexo. É, porque o sexo é um prazer, é uma pulsão que seu corpo precisa Uhum. saciar. E todas essas repressões maiores, inconscientes, elas são representadas no sexo, que é aquilo que é o nosso maior eu. Ninguém, a nossa maior busca de entendimento é pelas nossas sensações prazerosas do corpo, né? Esse entendimento Tá. subjetivo, que a gente sabe que isso é único, cada um tem o seu, né? É, Uhum. que então, essas representações de pulsões, elas têm muita ligação ao que a gente expressa. Então, Tá. um outro detalhe, a gente estava falando de sair da barriga da mãe, um outro ponto que, por exemplo, quando a gente está precisando de muito afeto, que a gente está emocionalmente abalado, geralmente a gente dorme em posição fetal, porque é Uhum. uma coisa inconsciente que Inconsciente que remete remete ao àquele prazer, de estar aconchego. lá. Aham. Olha como o Tá. nosso inconsciente é maluco, né? De Já como é vai conflituoso. vai fazendo essas representações e muito no inconsciente mesmo, né? Mas Hum, é e- realmente. Quem aí já, Exato. quem aí, eu tô, gente, eu vivo que eu mais ou menos é quase a minha posição, ou seja, estou sempre triste, mas eu durmo muito em posição fetal. É que eu, claro, é que dói ficar muito tempo ali, né, e tal. Eu sempre tento me esticar, mas realmente eu tô sempre ali nesse. Mas quando tá É, muito triste mesmo, coisas, eventos fortes, por exemplo, quando o falecimento de alguém, realmente, né, o final de um relacionamento, a gente tende a fechar, sim, né? sim. Ou quando entra no relacionamento, dormir de conchinha, né? São duas Aham, pessoas em posição fetal, em pele e pele, quentinho, mais aconchegante ainda. mais aconchegante, é verdade. É. Tá. E aí, quando geralmente as pessoas não gostam de dormir de conchinha, é Hum. porque existem coisas inconscientes mal resolvidas com a mãe, entendeu? Oh, viu você aí que quer parecer inteligente, inteligenta para o seu crush? Se ele não ou ela, né, não gostar de dormir de conchinha, já solta essa. Qual que é o teu É. problema com a tua mãe? E deixa no ar, ele sai, porque daí você não tem as ferramentas. Aí manda pro Renan, que o Renan faz A a gente análise. conversa. Viu só, gente? Ah, É. claro. Não, e aí pode ser N N coisas, coisas, não né? quer dizer N que. Aham, coisas. tá. Mas
É só para entender. Então, o Uhum. id, vamos voltar no id, ego e O superego, né? superego, tá. Esses três O, irmãos muito loucos aí. muito loucos. O id, ele faz o quê, né? Ele manda o prazer, né? O superego, o supra-eu, né? Que o Freud fala, é exatamente tudo que a gente é reprimido. Tudo que a gente é o aprendido, tudo que a gente absorve, né? Então, aí existe o conflito, né? De, por exemplo, sexualidade. Ai, eu fui condicionado a ser homem, e aí a criança ela começa a sentir o prazer, e aí fica aqui, ó, a briga, né? Tem Uhum. desequilíbrio. E o ego é o eu, é a minha consciência, é a minha razão, né? É aquilo que a gente acha que é. Porque a gente. Aí é o trabalho de autoconhecimento, né? Tá. Esses conflitos que refletem no eu, que vai refletir no meu amor próprio. Entendeu? Se eu não tenho coisas bem resolvidas aqui, entre de ter a racionalidade, né, do que é prazer e do que é aprendido e do que as coisas fazem sentido, eu não vou evoluir, né? Eu não vou dar esse passo para minha vida para eu poder me autoconhecer. Porque eu não estou interessado em resolver isso. O meu interesse é sentir prazer e aquilo que me causa desprazer é culpar o mundo, Tá. né? É culpar do sistema, é culpar dos problemas e não querer resolver. Mas quando a gente vai ainda mais a fundo, que a gente começa a observar de, por exemplo, Deus e o diabo, né? Uhum. E dentro de uma simbologia mesmo, né? De quando, por exemplo, dentro da sexualidade, quando a gente faz algo de errado, algo que a gente julga que nós fizemos de errado, isso não só de transar com outro homem ou transar com outra mulher, né? Quando a gente fala mais denso, de tipo, nossa, me sentir uma puta, né? Opa, a cadeira quase caiu na hora que eu comecei. Oxa, meu Deus, é verdade. Brasil é verdade. É, ou algo que vai de encontro, de desencontro com aquilo que eu acredito, eu falo que o diabo estava no meu corpo, estava possuído, Uhum. né? Uhum. A gente culpa algo, então fica muito mais fácil quando a gente busca coisas Terceiriza, também terceiriza essa questão, né, Renan? Mas o que, que dá para perceber com essa tua explicação aí do Freud e essas coisas é que a base de tudo é na infância, né? Esse período tão curto das nossas vidas e tão importante para o segmento dos longos anos que vão vir pela frente, né? E por isso que hoje exato, eu falo, e né, tu que é pai, e todas as pessoas que estão aqui, e, enfim, quem assistir a gente depois, realmente, gente, você ser responsável por uma pessoa, você tentar. Porque aquele período a criança vai estar totalmente dependente de você. E é você que vai estar passando todos esses exemplos e coisas para ela viver na adultez. Então, olha que cuidado extremo que você tem que ter para realmente deixar essa pessoa exato. saudável mentalmente. E é um baita desafio. Nossa, é um É. baita desafio. Ah, E lá e. é tão desafiador, porque se a gente olhar o universo desde quando é universo, tipo, desde Platão, né? Aham. Toda a filosofia já trazia essa reflexão de que a nossa cultura ela prejudica a nossa saúde mental, ela nos ajuda, ela não contribui, Ela né? A não gente já contribui. cresce doente, A gente já a gente cresce já doente, a gente já cresce com, é com a com marcada, conflitos. com muitos É. conflitos. A Lai perguntou aqui, Renan, se existe uma fase ou idade que a pessoa não consegue mais guardar a pulsão e resolve se libertar. A pulsão, ela sempre vai existir. Uhum. Esse aparelho dessa pulsão, ela vai existir. O que reprime esse meu desejo é o meu superego, é aquilo que eu aprendi, né? Tá, porque vai vir, Uma, o ID vai dizer, olha, tô com essa questão que a resposta vai ser o prazer. Porém, o superego vai te dizer, não, olha só,
Eu vou acabar indo pro lado da sexualidade, mas é óbvio que existe outras coisas. Tipo, quando a gente é pequeno, né? Vai tocar Sim, nas partes íntimas. Não toca aí! Não toca aí que é feio. Não toca aí que é é, feio. Então, assim, vai vir talvez algo vai te dar um estímulo, né? Mas aí você vai lembrar, "Ah, não posso fazer isso que é feio, porque foi me ensinado assim, e aí quebrou tudo o processo, já gerou o trauma, essa pessoa não vai conseguir ter uma vida sexual muito boa, vai ser bem merda, e aí até ela se ligar que é por causa disso, são anos exatamente. e anos e anos, ou nunca, né? Ou nunca. É, exato, É, exato. a pessoa luta com isso o tempo todo. É isso, né, O Renan? tempo todo. Aí é a grande cisão do eu, né? É esse Aham. conflito que a nossa mente produz, é a consciência, é aquela coisa assim, o ser humano, ele tem a consciência e ele tem a consciência que existe o inconsciente, mas ele não quer lidar com o inconsciente, com essas Sim. poções, né? Tá. Por, uma vez uma professora minha deu um exemplo que eu achei muito legal, que é igual a história da manga com leite, Ah, sim, né? aham. Tá. Você aprende que e você cria um medo disso. Você fala, eu não vou testar comer a manga com leite, né? Não. E as pessoas falando, não, isso é história e não sei o quê, são crenças. Aí vem as crenças limitantes, né? Não, É, eu tinha uma, Renan, que não podia lavar a cabeça quando estava menstruada. Não podia lavar a cabeça, gente. Não sei quem morreu, que estava menstruada e que isso foi passado é, para as gerações das mulheres da minha família. Obviamente, graças a Deus eu tá, quebrei isso, né? A gente lava o cabelo menstruada, assim. Mas as outras atrás duvido que tenha feito isso, porque até a geração da minha mãe foi passado isso para elas, né? aham. Então, aí é o grande conflito, entendeu? Aí quando você vai lá, entende, vê a história, você tira essa capa daquilo que você acreditava durante tanto tempo, aí o que que acontece? Você fala, ah, que bobagem. E você come a manga e toma o leite, Olha aí, ó. Ah, não, tranquilamente. não, tá maravilhoso, porque as pessoas estão aqui falando. Ó, o Anderson comentou que até hoje ele não deixa o chinelo virado, ao contrário, porque senão a mãe vai morrer. A Fábio falou também que não podia lavar o cabelo menstruada, a mãe dela mata ela. A Lai também falou que a ex-sogra me falava isso também, que não podia. Viu? Olha aí, Renan. Qua- Quem foi que Quantas crenças as limitantes. mulheres menstruadas e cabelo duro de sujeira, gente. Ai, olha, quanta. É, mas, desculpa. Até o que você estava falando sobre essa responsabilidade de educar os filhos, daquilo que a gente passa para os nossos filhos, eu acho que o ponto principal de foco sempre tem que ser ele se amar, ele se aceitar, ele se entender. O adulto tem que É ter pelo menos incentivar a essa. criança, sabe, de investigação. Você está com dor? Dor do quê? Aonde? Em que lugar? Por quê? Sabe, fazer a criança Uhum. refletir sobre o seu próprio corpo. Às vezes a criança está com febre, mete o remédio, não explica para ela que uma febre é referente, porque ela pode ter tomado uma friagem, andar descalço, os cuidados que ela tem que ter com si mesmo, né? Porque Uhum. aí, aonde entra essa desvalorização que a gente tem com a gente mesmo? Desse cuidado, a gente não aprendeu a se cuidar. A gente não aprendeu a se olhar. A gente aprende a amar o outro, O né? outro, isso. E não se. A gente cuidar do outro. É Cuidar do isso que a outro. gente aprende. Tá. Mas e aí quando você começa a crescer e aí você aprende que você tem que se cuidar, você tem que se respeitar, você tem que conhecer seu próprio corpo, sabe? Aí você começa a ter vários conflitos, né? Porque não faz muito sentido pra gente que cresce desconstruindo tudo que a gente aprendeu. Uhum. Não faz. E é bem difícil. Gente,
É E aí, dolorido olha o demais. processo. Você tem um filho, aí você não sabe cuidar de um filho, você não sabe criar. Porque você tem esse conflito que a gente está falando aqui agora. Uhum. Como eu vou educar meus filhos? Aí, como é tão difícil, o que a gente faz? Replica, mesmo não acreditando. A gente replica esse padrão, É. né? Obviamente, hoje, né, existe muito mais desconstrução. Aliás, existe a tecnologia para ajudar a chegar a essas informações, as pessoas poderem ter acesso a essa desconstrução, porque é igual a manga com leite. A gente, opa, entendi, vida que segue, próxima coisa que eu vou resolver de Que eu, conflito, que eu vou né? carregar comigo. E o amor próprio, ah, pode perguntar. É o PQP Nego, eu adorei esse user aqui. É, daí onde chegamos no tido egoísmo, quando respeitar as próprias vontades é visto como egocentrismo, que também é uma linha bem É, fininha aí, né, Renan, do que é, o que muitos chamam de egoísmo, na verdade é você colocando os seus limites, se respeitando, porque você está em primeiro lugar. E aí, quando você respeita. Aí, por conta disso, tudo que eu e o Renan estamos falando agora, dessas pessoas, de tudo que está acontecendo, desde. Né, que esse movimento é de agora. A gente está falando. sim, Não que não se falasse de amor próprio em terapia já há milhões de anos, mas assim, de agora da gente estar conversando. Tu imagina, as pessoas não estão acostumadas a se olhar para dentro, é só cuidar o uhum. outro. Então, quando você para e resolve assim, não, peraí, que eu não vou, hoje eu não vou. Ai, que Aprende a falar egoísta. não, né? Ela é Aprende a falar egoísta. não. Aí aprende a falar, não, não, ai, que egoísta que você é. Não, eu só tô É, me amando, eu só tô me cuidando, eu só tô me respeitando. E aí entra toda a questão de realmente amor próprio, de se amar, de se é. cuidar. Mas aí existe a grande diferença, porque quando a gente se torna um ser egoísta, quando a gente deixa literalmente de pensar no outro, né? É, Até mesmo a eu ponto ia de te falar ser um agora, eu senti genocida, como vamos tu. dizer, Ai, meu Deus, ouviu? Peraí. Alô, 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 fora Bolsonaro, é isso aí. É. Tá, mas foco. foco aqui. É, quando a pessoa ela é muito egoísta, aí é um narcisismo, né? Quem já ouviu falar Tá. sobre narcisismo? Que é Quem é é um narcisista outro. aqui? Assuma-se agora. O narcisismo, ele faz o quê? Tudo a prol da sua vontade, dos seus desejos, do seu prazer, né? Um psicopata, por exemplo, ele é um narcisista nível 3, né? Porque tem níveis, tem o primário, o Hum, secundário. Então, porque são pontos de egoísmo. Aí tá. entra o amor próprio, porque qual é a diferença entre ter o amor próprio, né, o Uhum. autoconhecimento, e ser narcisista? É quando você se ama, se valoriza, e você se ama tanto, se respeita, que você reconhece que o outro também precisa de amor e respeito. E aí você consegue fazer o quê? Dar amor. A não ter aquele ditado, você não consegue amar outra pessoa se você não ama a si mesmo. É exatamente isso. É você se amar, se reconhecer e falar, meu, agora entendi todo o sentido da coisa. E aí agora eu Uhum. consigo amar outra pessoa e respeitá-la, o espaço dela, né, a individualidade dela, o espaço, a vida, que é outra pessoa. Hoje E eu até por, queria. Lá, mas termina, Renan, que daí depois eu emendo aqui. não, porque só para concluir, porque aí a pessoa ela consegue se autovalorizar, né? O Uhum. outro deixa de ser o objeto, né, para satisfazer o ego dela e a sua vontade. O Tá. outro, ele é subjetivo. Eu não preciso ter inveja para ser igual a outra pessoa, né? Eu consigo reconhecer que o outro é o outro na sua singularidade, eu sou eu na minha singularidade. Eu não preciso ser igual a ninguém, não preciso ter nenhum padrão. Eu não preciso. Eu sou eu, me amo assim.
Não, ó, já, o Mário aqui, o Anderson falando coisas importantes, então assim, vai ser tipo Voldemort, tá, gente? Aquele que não podemos falar o nome, porque parece que eu falei um negócio aí e travou a live, o povo caiu e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente não vai mais falar do nome, aquele que não podemos falar o nome, mas que está, né? Está aí para todo É, mundo que, tá né? aí. Quem é. Ó, o gato ali, ó, apareceu até o gatinho do Renan, coisa mais amada. Como é que é o nome dele, Renan? Esqueci. É o É o folk. Folk. Oi? É, Folk. Ó, alô. Ai, gente, um Ele gato respondeu. maravilhoso. Oi, Folk, lindo. Bonitinho, tava dormindo aqui. Que hoje eu fiz um ato de auto-amor comigo mesma. E eu tô no meu processo de realmente me amar mais, me respeitar e aprender a dizer não. O que eu tenho, eu confesso que eu tenho muita dificuldade em falar não para os outros, porque para mim eu sempre coloco os outros em primeiro lugar e depois que vem eu. Então tem muitas questões aí que eu tô vendo na terapia também, então, mas hoje eu estava de folga e eu falei que hoje eu queria ficar comigo. E eu Uhum. neguei vários convites, assim, de pessoas que eu poderia ver, assim, sabe? Tinha a minha amiga que é de João Pessoa, ela estava aqui em São Paulo, eu consegui ver ela na segunda-feira, mas ela tinha falado de talvez ficar mais dias aqui, se eu tivesse de folga, ela queria me ver de novo. Um outro amigo também falou: ah, na sexta você tá de folga, vamos se ver, porque faz tempo que a gente não se vê. E eu falei: gente, hoje eu não quero ver ninguém. E tá tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. É, Foi isso, gente. Tipo assim, hoje eu não queria ver ninguém, mas eu não é que eu tô com raiva do mundo, então hoje eu queria o dia para mim, eu queria acordar a hora que eu resolvesse acordar, eu queria fazer um café da manhã legal para mim. Teve um lance que eu queria ter feito, mas não deu, que eu queria comprar flores para mim hoje. Hoje eu queria fazer um dia se especial presentear. para mim. De Então, amor próprio. de amor próprio, porque eu me acho incrível, assim, sabe? Exato. Então, mas são processos, é dolorido. Ó, obrigada! Então, eu dei não para várias pessoas porque eu me coloquei em primeiro lugar. E aí eu fico assim, puta, será que eu tô sendo egoísta? Não, eu não tô sendo egoísta, eu tô me amando, eu tô me cuidando, eu tô me respeitando. E é Uhum. importante. Eu fiz essa semana também um exercício que uma amiga passou aí de uma bruxona aí muito legal. Gente, eu recomendo. Não sei para os homens como que é, mas para nós mulheres principalmente, não foi fácil, tá? Não vou dizer que foi fácil. Eu fiz um exercício que basicamente é ficar nua na frente do espelho e se encarar ali por alguns minutos, tu entendeu? No Sim, silêncio. muito importante. Muito Cara, importante. foi difícil demais, porque principalmente para nós mulheres, a gente foi uma das grandes crenças e o que foi passado para nós mulheres é odiar nossos corpos, independente do jeito que ele é, porque a gente nunca está em busca de uma perfeição aí que ninguém nem sabe direito como que é esse corpo aí que é o ideal, que foi mudando aí com o passar dos anos e, né? Enfim, Sim, temos que sim. odiar nosso corpo. E aí é muito foda você se ver ali, tipo, e aí você olhar cada cicatriz e aceitar aquilo ali. Nossa Senhora! Eu É, tive insights assim muito loucos, que é como se eu tivesse. Teve um momento ali que eu não consegui ficar muito tempo, porque o silêncio é constrangedor. E é como se eu estivesse vendo toda a minha geração atrás de mim, sabe? Minha mãe, minha é avó, se minhas tias, olhar. toda aquela mulherada atrás de mim ali, tipo, gente, eu vou conseguir quebrar isso por vocês, isso, entendeu? Porque vocês vieram fazendo coisas que vocês nem sabiam o porquê, mas era assim que era passado, ninguém ia questionar e ponto final. Então, Uhum. recomendo. Maravilhoso esse exercício e muito fundamental. Porque você vê, né? A gente passa praticamente uma vida fugindo da nossa própria visão na frente do espelho, né? Uhum. E As- eu lembrei, Renan, quando no começo tu falou, né, que a gente
onde a gente percebe quando pequeno é quando a gente se vê no espelho, né? O reflexo que, tipo, opa, aqui também tem uma pessoa, né? Sabe? Exato, exato. Por exemplo, o que você falou é muito importante, colocar aqui como uma análise psicanalítica mesmo, né? Uhum. Só até mesmo para as pessoas entenderem. É, esse olhar no espelho, olha quanta coisa te remeteu, né? Olha quanto olhar para si mesmo, nos seus detalhes, lembrar das cicatrizes, do que aconteceu, da história, do processo, dessa desconstrução. Porque é aquilo do leite com a manga. É olhar e reconhecer esses conflitos, né? O que se passou para aquilo chegar, para se autoanalisar e hoje você se presentear, né? Olha o reflexo É. que tudo isso oferece para quando a gente se olha, se ama e se valoriza, né? Se cuida, Uhum. né? Se tem o autocuidado. E a gente foge, muitas vezes, a gente procura pessoas para fazer isso para a gente, né? A gente quer relacionamentos para que cuide desse jeito, porque se não cuidar, para mim não está Já não satisfeita essa tá satisfeito. relação, entendeu? Então, é muito bonito o seu depoimento. Eu acho que é muito agregador, porque é disso que a gente está falando, né? É exatamente esse ponto, desse olhar, É esse de, re, ponto, né? de trazer para a consciência, né? Até mesmo Uhum. essa fuga de si mesmo. Por que eu tenho que fugir, né? E enfrentar esses nãos, né? Eu vou falar não, é minha vontade, eu vou respeitar o meu corpo, porque a cicatriz eu carrego, né? As dores a gente carrega e a gente foge delas, mas as dores também é que fazem a gente chegar até aqui. A gente tem que saber valorizar a nossa história, né? Olhar para trás, saber que o que a gente fez trouxe a gente até aqui. E aí foi importante, né? A gente está vivo, com Uhum. saúde, né? A gente ainda tem possibilidades de realizações, né? E aí quando a gente olha para fora, se a gente quer mesmo observar e se comparar, porque a gente sempre se compara com algo que é em cima, né? Que a gente quer subir, a gente quer crescer na vida, quer tudo isso que a gente é condicionado. Mas a gente não se compara com quem está abaixo da gente, É né? só pra. De agradecer da gente não estar numa situação pior ou passando por problemas maiores, né? Uhum. Não, quando a gente quer se comparar ao outro, a gente se coloca para baixo porque a gente é menor, né? A gente não quer ser menor. Olha como é conflituoso isso, né? Muito conflituoso, Renan, muito conflituoso. Por isso que eu acho que é um dos grandes temas mesmo, né? As pessoas, essa falta de amor próprio é muito refletida aí quando a gente conversa com pessoas, assim, tu pode perceber que esse eu acho que é um dos Gente, grandes, do top 3 assim, né? Apagou a luz do Renan, gente. é, Alguém falou aí o nome daquele que não pode ser falado. Gente, parem de pensar nele. pare, pare. Ó, Achei que era o Sérgio Reis. Ai, Ah, pelo amor de Deus, o Sérgio Reis e a prótese peniana dele, gente, pá. ai, que horror, né? Que horror, não sabia dessa, não. Amigo. Ah, Hum, ó, o Anderson comentou aqui, ó. Eu como ex-comissário, aprendi muito sofrendo para ser dessa maneira, mas muitos sofrem por não conseguir ficar consigo próprio. Sim, isso é entrando especificamente aqui, né? Como a gente está fazendo a live juntos, acaba vindo muito a pessoal da aviação, quem voou ainda, né? Porque é isso, eu apanhei bastante, mas me amo demais e amo demais a minha companhia. E aí até o que PQP comentou lindo. aqui também, sem falar do sentimento de fragilidade, que é perturbador, né? E sim, amigo, Sim, porque o que acontece na aviação, né? A gente fica muito, como troca para quem não é do voo, assim, a gente não voa sempre com as mesmas pessoas. Então, as equipes trocam constantemente. Então, fica muito difícil de você criar laços com as pessoas, porque mudam e cada um tá também vivendo a sua vida. Então não sua é porque, sei vida. lá, a gente está em Salvador,
não quer dizer que todo mundo vai querer ir pra praia ou querer ir no Pelourinho. Então, se você quer ir para esses lugares, você vai ter que ir Tem que ir sozinho, muitas das sozinho. vezes. E para mim, sim, eu posso dizer que acho que foi o grande começo também, assim como o Anderson, foi o grande começo de entender quem eu era e o que eu gostava e de saber que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso esperar por ninguém para fazer as coisas para mim, por mim, que eu consigo também. É ótimo ter companhia, mas eu não, eu vou lá e a gente vai lá e aprende mesmo que tipo, nossa, eu sou uma, porque as pessoas não conseguem ficar com elas mesmas. Não, exato. Que entra naquela questão da solitude, né? Que é Aham. o aproveitar a sua própria companhia do que o sozinho, né? Porque até quando a Uhum. gente fala sozinho, já causa uma angústia, né? Não quer, Nossa, atrai um aham. pensamento ruim, né? Para todo mundo. Agora, quando a gente também pensa em solitude, a gente já sente algo mais confortável, né? Uma coisa A mais solitude, é, ela soa mais bonita nos ouvidos, né? Quem aqui já mas foi no cinema sozinho? Tu já foi, Renan, no cinema sozinho? já Já, né? Claro. cinema, teatro, show, Teatro, show, show, aham. balada, Almoça, ba... balada, em bar, tu já foi Sim, em bar sozinho, Renan? sozinho já. Sozinho, tipo assim, E cheguei lá, tô faço aqui. amizades ainda. E se eu E canso da minha solitude, eu falo, ah, eu vou bater um papo. vamos lá, que eu tô a fim de conversar hoje. E aí, como é que você tá, né? E, gente, Filosofar da vida. filosofar da vida, que legal. E, gente, é muito legal. Eu também, algumas coisas assim, já fiz. Tem umas ainda que eu percebo que ainda, tipo, pro bar, eu nunca. No Brasil, eu nunca fui no bar sozinha. Fora, eu já fui. É, Mas cinema, eu já fui. Almoçar, jantar, eu já fui. E, claro, causa uma estranheza muito grande, porque existem. Aí que você tem que estar muito alinhado com você, né? Porque vai chamar atenção. Dependendo do aham. lugar aonde você vai, quando você entra sozinho num lugar, ou sei lá, muito romântico, um domingo, né? E aí você entra no lugar sozinho, assim. Mas, ó, tem vantagens enormes, tá, gente? A gente pode fazer uma outra live para falar sobre isso, mas, tipo assim, eu vou dar só um exemplo de uma vez que eu tava viajando sozinha e eu fui num lugar que era mega disputado, assim, tinha filas gigantescas para entrar. Estava eu lá, linda e bela, daí tipo, quantas pessoas? Eu, uma só. Tá. Ah, não, então passa na frente de todo mundo. Passei na frente de umas 15 pessoas, porque ela tá sozinha, porque todo mundo tava esperando mesa para dois, três, Não, quatro. Tá, só que o lugar da pessoa sozinha era onde? é no No balcão. balcão. Tipo assim, tá de castigo, vai ficar de costas no balcão. Eu disse, poxa vida, lugar mó lindão, vou ficar ali no balcão apagado. Bom, mas tô aqui, né? Entrei. Aí lá pedi o prato, que era o prato famoso, e uma bebida para acompanhar. Nessa minha linda solitude, eu disse, hoje eu tô afim de papiar e treinar meu inglês. Comecei a conversar com o barman. Fiquei amiga do barman, paguei algum drink, não paguei nenhum drink. Tomei uns 3, 4 e não paguei nenhum. Tá bom pra você? Ah, Os tá bem. casais, as famílias lá gastando horrores de dólares. Eu gastei, só paguei o meu pratinho, tá, baby? Um beijo, segue a tia Que Ana aí. beleza. Exato. É nessas horas que a gente tem uma. É saber aproveitar essas experiências. Porque tem gente que É, não sabe aproveitar, né? infelizmente Que, não. que deixa muitas vezes até de fazer por conta de não estar sozinho, né? De não querer fazer sozinho. Precisa ter uma companhia para compartilhar o momento, né? Uhum. E aí que é o grande ponto de autoconhecimento, porque se você está sozinho, você ouve e atende o seu próprio pensamento. Hum. E você reflete, você conversa com o seu pensamento. E o Aham. nosso pensamento é aquilo que ninguém sabe, né? Porque às vezes a gente pensa, mas até na maneira de expressar esse pensamento a gente dá um jeitinho de falar, né? Aham. Mas quando a gente está falando com a gente mesmo, a gente está Não aqui tem se discutindo, né? A gente ri sozinho, a gente isso. fala que absurdo, a gente fala, por que absurdo? Estou julgando por quê? A gente fica
se autoconhecendo. E aí a gente começa também a desvincular essas crenças limitantes, porque a gente fica refletindo o tempo todo. Esses dias eu estava no carro pensando várias coisas ao mesmo tempo e eu estava me estressando. E aí descobri que o estresse era a música. Que a música não deixava eu conversar comigo mesmo. A música estava me atrapalhando, porque eu queria cantar a música. E aí E eu é tive que desligar o assim, som para pensar direito. para E a gente poder tem mania vir. de fazer isso, desligar a Tem. TV, abaixar o volume, para a gente se Aham. ouvir naquilo que a gente quer ouvir a gente, né? Mas a gente Olha precisa se ouvir o só. tempo todo. E o Mário tá falando que ele não vai no cinema sozinho desde 2019. Não vou. Muita terapia para ir no cinema sozinho. Não vou desde 2019. E o Anderson aí comentou que ele já foi no Cine Rocks lá no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que isso era um pernoite, que ele estava a trabalho. E aí ele foi, que era o cinema perto do hotel. Boteco sozinho é maravilhoso. E se você quer ser paquerada, acredito que é mais fácil porque chama atenção. Eu não sei como é que é para. Eu acho que só tem diferença aí entre os sexos, assim. Eu acho que um homem sozinho no bar chama atenção. Uma mulher também sozinha no bar chama atenção, mas o homem sozinho, eu não sei, as mulheres não chegam tanto nos homens quanto os homens chegam nas mulheres. Mas com certeza, uma pessoa sozinha chama atenção. As pessoas ficam assim, por que ela tá sozinha ali, né? O que tem Aham. ali, né? Fila de parque também, sim, fila de parque, você sozinha passa na frente, todo mundo dando risada, é maravilhoso, né? É, Ah, mas uma coisa interessante que eu ouvi falar, tá? Eu não cheguei a pesquisar e tal, mas eu achei muito interessante que falaram que aqui em São Paulo tem um bar que é para você ficar sozinho. Você vai lá, bebe, você não pode estar acompanhado, é para ficar em silêncio. Porque muitas pessoas vão no bar e às vezes quer aham. ficar sozinha, e as pessoas ficam E com dó, falam, Sergi, por que aquela. porque... Porque as pessoas têm dó, e aí as pessoas atrapalham aquele momento dela. Olha, tipo aquela E plaquinha da aí, churrascaria, assim, não quero mais, tipo, eu não não fico quero. aqui. Aí eu falei, gente, olha onde chega, né? Olha onde chega. O nível do reconhecimento da saúde mental, de falar assim, meu, eu queria ficar no Uhum. bar. Aí a pessoa que teve essa ideia, eu ainda vou procurar e eu Vamos quero ter descobrir essa esse bar, Renan. experiência. A gente Se eu finge que tivesse não se experiência. conhece. Eu duvido, porque nós dois, duas gralhas, a gente não fica muito tempo Conversar quieto. por olhar, né? Ficar Mas a rindo, gente né? pode fazer uma experiência, né? Uma boa experiência. Ó, a Karina comentou que ela conheceu o marido dela quando ela foi viajar sozinha. E de quebra, ganhou essa maravilhosa comadre aqui. Eu sou só presente bom, só coisa Ah, boa. Olha, não, peraí. A Lai tá contando um negócio importantíssimo. Que na Nova Zelândia pode ir pelado sozinho no bar, que não vai chamar atenção. A galera não tá nem aí. Gente, é sério, mas você já viu alguém pelado no bar? Mas assim, eu entendi lá que você quer dizer que realmente essas as pessoas não coisas incomodam, né, não se umas às incomodam outras. tanto quanto talvez aqui no Brasil. Essa história que eu estava contando para vocês era nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava em Nova York, então eu estava, né, num lugar que Pode pensar. gente, eu já pensei assim, caraca, na Nova Zelândia é tudo! O cara tá vai pelado e ninguém vai falar nada, que da hora. É, mas são experiências, né? Então dá pra dizer que De será que na Nova Zelândia as pessoas têm mais amor próprio? Eu acho que sim, né? Deve refletir essas questões, né? aí tudo depende da cultura, né? Uhum. Tudo vai depender da cultura local, né? Por exemplo, a gente vive no mesmo país, mas se a gente olha uma capital, o interior, a cidade vizinha, tudo vai depender, né? E a, Uhum. e a mesma coisa muda, aí é a grande questão, né? A gente aprende a ter espelhos, né, de pessoas que inspiram pra gente, eu quero chegar lá, eu quero cantar assim, eu quero, né, a gente sempre tem inspirações que nos movem, né, para coisas, para crescimento, né, para idealizações. Mas quando a gente olha, o que a gente precisa não é nada disso, né? A gente acaba olhando que todo mundo é diferente um do outro.
que a gente é uma diversidade, que a gente não precisa se Uhum. comparar a ninguém, que a gente não precisa. É, é igual a questão do corpo, né, para a mulher. A mulher, ela cresceu, ela foi desenvolvida para ter essa comparação de corpo, para chamar a atenção, né, que precisa ter padrões. É igual a questão do que a gente estava falando, referente às axilas, os mamilos, né? Coisas que hoje está sendo desconstruído de milhares de formas, né? E a gente vai reconhecendo que não existe padrões, que cada um é cada um, e a gente vai respeitando isso. E mesmo assim a gente Uhum. vai tendo conflito de que existem padrões, existem ainda crenças limitantes dentro da gente mesmo. É muito louco. É muito louco. Meu Deus, é muito louco, Renan. Mas e se hoje, É. assim, Renan, então, vamos ver. Eu vou perguntar, não vou responder. Prometo que eu não vou responder, eu vou deixar tu responder. Mas se hoje eu falasse assim, ai, Renan, como que eu faço para ter mais amor próprio? Olha, eu separei alguns pensamentos, porque tem muita coisa, Tá. muito detalhes assim, né? Uhum. É, mas, por exemplo, a gente se rodear de pessoas que nos amam, né? Que dão um carinho pra gente. Não aquelas pessoas que falam, nossa, como você tá gorda, como você tá feia, como você. Te deixando com mais conflito ainda, te deixando mais pra baixo, né? Tá. Porque se a pessoa ela fala isso, é porque ela não tem esse reconhecimento Ela não. que a gente somos diferentes, né? Que ela provavelmente, se aquilo te fere, é porque ela tem pensamentos diferentes de você. E aí aquela questão do não, pode falar. Eu quero falar, porque eu ia falar e agora tu falou, vai linkar com esse pensamento. Aconteceu essa semana de uma pessoa conhecida minha comentar. Essa pessoa emagreceu bastante, tá? Ela tá super, tá muito bonita, assim, tá ótimo e tal. Mas Uhum. esse emagrecimento aconteceu porque alguém do núcleo familiar dela, aí é o que eu ia falar, a mãe dela, falou pra ela assim: olha, tu tá muito gorda desse jeito, onde é que tu vai parar? Tipo assim. E aí, com certeza, né, motivada a isso, ela foi lá e emagreceu. Tudo bem que ela tá se sentindo super bem e ficou realmente bonita, tá mais magra, tá bonita. Tipo, ai, aí vem, claro, as questões. Eu tô me sentindo bem, as roupas estão ficando bem em mim, tô com mais disposição, tô melhor. Mas tudo desencadeou porque a mãe e aí, como fugir disso? Porque se é as pessoas, às vezes, importantes da nossa família, né? A mãe olhar É. para ela e falar, você tá gorda? E aí, ai. Olha, tem um ponto, isso é o que a gente mais vê na clínica, né? É um dos Uhum. maiores conflitos. E é tão peculiar porque, por exemplo, a gente. Você imagina que, por exemplo, uma figura diferente, né? Uma mulher, uma menina que cresceu com todo mundo falando: você é linda, você é maravilhosa, você precisa ser modelo, você é maravilhosa, nossa, você é uma Gisele Bündchen, Tá. entendeu? Você é mais do que Gisele Bündchen. Essa pessoa ela pode crescer com uma idealização de querer ser modelo, de querer moda, é porque ela acha que ela absorve aquilo que o outro quer para você, né? Uhum. Porque essa troca de se eu faço aquilo que o outro quer, ele gosta mais de mim, ele me Uhum. respeita, ele me admira, né? É muito mais Uhum. fácil, porque a gente de desencontro com aquilo que principalmente os nossos pais ou cuidadores querem pra gente é um dos primeiros conflitos que a gente tem na vida e que a gente carrega por muitos anos, né? Então, muitas pessoas vão se reencontrar depois dos 30 anos falando: que profissão é essa? Por que eu estou seguindo isso na minha vida? Da onde veio? E é muito perturbador, né, a gente ter esse conflito. Mas aí tem um ponto importante que eu sempre trabalho isso nas minhas análises, que é a gente viver de do que para, viver para, né? Uhum. Fazer o viver de seria de que me dá prazer, de que me faz feliz,
de que me deixa confortável, né? Não para... eu trabalho, por exemplo, eu gosto de trabalhar por dinheiro. Não, eu tenho que gostar de trabalhar porque eu gosto do meu movimento, de ir, me dar prazer, sair, ver gente. Então, existem Uhum. N outras coisas que dá prazer pra gente, mas a gente sempre tem o costume, como ser humano, focar em coisas negativas. Tá. Exatamente por conta desse para, né? Para quem? Para o quê? Não tenho para. Eu tenho que viver Uhum. de aquilo que eu quero. E de encontro com aquilo que eu desejo, que me faz bem. Entendeu? Ah, mas é muito difícil, depois quando eu tô com 40, 50 anos, mudar todo o rumo da minha vida, né? E na verdade, não. Porque o nosso maior aproveitamento é entre os 30 aos 50. Porque Uhum. do primeiro ano até os 30 é quando você tenta buscar esse amor próprio, esse autoconhecimento, se entender o que é a vida, o que é o mundo. Depois a gente tem dos 30 aos 50 para a gente tentar chegar na nossa plenitude, né? Daquilo que a gente acredita nesse dia, né? Que é a minha plenitude, onde eu quero morar, onde eu quero me aposentar, porque eu entendi o que é a vida, eu entendi o que eu preciso, né? E depois a gente vai trabalhar a nossa velhice, como que a gente vai morrer, como que vai ser literalmente a nossa solidão, quem vai cuidar da gente, quem vai limpar a nossa bunda, né? Porque a gente é privilegiado como o único ser, né, dessa terra que é biopsicossocial, que tem inteligência. A gente sabe que a gente vai morrer. Nenhum outro animal sabe que vai morrer. Então, ô Renan, mas tipo, eu conversei isso essa semana. Muitas coisas eu conversei essa semana. Eu conversei com um colega essa semana, a gente estava papos filosóficos na cabine. E aí ele comentou que ele tinha lido que alguns animais, como o elefante e o gato, eles sabem quando eles vão morrer e eles daí se isolam, sabe? O gato, ele foge, o gato some, né? O elefante, eu não sei o que o elefante faz. E aí ele me jogou o seguinte questionamento: e se nós, seres humanos, soubéssemos o dia que a gente ia falecer, ia mudar? O que que ia mudar? Eu disse, eu acho assim que Muita coisa. ia dar um boom de segregação assim das pessoas que tá, agora que eu nasci dia tal e vou morrer dia tal, bom, então eu vou meter o louco porque eu vou morrer dia tal. E a outra segregação do outro grupo não. Eu sei que eu vou morrer no dia tal, então até lá um longo processo aí, ou pequeno, não sei, daí também, cara, contabilizar o tempo não. Mas, tipo, eu vou fazer dos meus dias melhores. Então, eu acho que ia ter esses dois tipos, assim, basicamente, né? Sim, sim, exato. Porque é mudar tudo, porque a nossa maior angústia é saber, é o medo da morte, Uhum. né? É É, como ó. a gente vai morrer, é o medo de morrer. A gente deixa de fazer muitas coisas pelo medo da morte, né? A Uhum. gente você não sai à meia-noite na rua para dar uma volta no quarteirão, por exemplo, porque você tem medo da morte, você tem Exato, medo de alguém te você não vai sequestrar. nadar no. Você tem medo de tubarão, né? Tipo assim, você não vai nadar naquele mar lá, porque, pô, tem tubarão aqui, hein? Exato. Agora, se você sabe que naquele dia você não vai morrer, poxa, eu vou sair na rua, eu vou fazer o que eu quero, eu vou. E não ia ter limites, É, não ia ter né? limites. Ai, que louco, eu não gostei disso, não sei. Meio Blade Runner. Como é que é aquele filme antigo também, gente? Ai, do Mel Gibson lá. Sei lá, Mad Max, sei lá, ia ser tudo muito. Ah, é, Não. não, seria uma loucura. Mas eu acho que se a gente pudesse utilizar isso com responsabilidade, porque seria tudo diferente, né? Sei lá o que a gente Uhum. iria aprender, né? Com essa vida, É, sei lá. beleza. Mas vamos para as dicas, vamos continuar nas Dicas, vamos lá. dicas. Dicas, que essa aí Porque tá, acabou. não, é isso que é o bom, porque as dicas vai remeter a algumas coisas Vai. mesmo, né? O medo do julgamento, a gente cresce, né, com esse medo do julgamento, então a gente não tem que se importar com o julgamento, porque esses julgamentos, eles são os padrões, né? Uhum. É, o julgamento, ele é muito assim, de como a gente olha para as pessoas, Tá. né? Como que a gente observa
qual é o julgamento que a gente faz das pessoas, que é aquela conversa que a gente tem com o nosso pensamento, né? Aquele julgamento que eu não falo para as pessoas, né? Que eu tenho comigo mesmo aqui, né? E a gente tem alguns atos falhos que a gente fala, algumas coisas, algumas merdas, e tem alguém que corrige e fala assim, nossa, que horror, né? Pra que falar isso? E a gente fala, Uhum. puta, o julgamento, né? É o julgamento do que as pessoas vão falar, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente age, de como a gente vai se comportar, né? Então, a gente tem que pensar qual é o julgamento que a gente faz sobre as outras pessoas. Se quando eu julgo alguma coisa da minha cabeça, de como eu relevo isso? Se eu abstrair e falar, puta, vai cagar, Renan, por que você está pensando nisso? Por que você está julgando isso? O problema da pessoa, cada um com a sua vida, né? Porque quando a gente reconhece, de novo, que cada um é cada um, o julgamento ele cai por terra. Ele Porque já, ele, por que você né, está já julgando se, se somos se diferentes? Se a somos gente, diferentes. entendeu? Eu não estou pedindo para você ser igual a mim, né? Nós somos Uhum. diferentes. Então, a gente tem que linkar, para a gente ter esse amor próprio, linkar os nossos pensamentos em coisas gentis, generosas, né? De quando eu pensar algum pensamento desse padrão, né? Que são coisas que não fazem sentido, eu refleti em coisas que fazem, produz gentileza, produz não, o respeito, né? Não de crítica, não de coisas negativas, né? De, ai, que feio, ai, que horroroso, olha que roupa horrível, nossa, como tá se vestindo mal, como, olha o cabelo, ó, sabe? Coisas que, Uhum. oi, cada um com seus problemas, né? Tem uma que eu adoro que é assim, meu, falou alguma coisa sobre a vida do outro, manda o boleto, manda a pessoa pagar, que aí ela tem algum tipo de autonomia para dar algum tipo de Ah, você opinião. pode falar assim, não. Faz um pix, Faz um Pix. sabe? Ai, gato, faz o Agora Pix, cai vem na aí. hora, eu já te dou a resposta agora, a satisfação agora. Beleza, vai, vem aí. Inclusive, quem quiser fazer um Pix aqui pra mim e pro Renan. Aí vocês podem É, falar da gente, tá? Por enquanto só eu e o Renan aqui falando. Legal, mas é isso aí, é, Renan. Não, é isso aí. Uhum. uma outra dica importante é que se quando a gente for se comparar com alguém, né, naqueles atos de comparação, que seja uma comparação produtiva, né? Tá. Comparar pessoas no mesmo biotipo do que o meu, se eu quero comparar com o corpo, entendeu? Com alguém com uma estrutura corporal que faça sentido, né? Tipo assim, Uhum. eu com 1,70 m, eu não vou me comparar a uma pessoa de 1,90 m. Entendeu? Que não faz nenhum sentido, entendeu? Porque cada um tem o seu corpo. Se eu tiver que me comparar, que eu me compare com alguém que tem o meu corpo para ver que a minha estrutura corporal É é igual, aquilo que. é Uhum. semelhante, mas não igual, porque Não nós somos igual, uhum. seres Seres diferentes. diferentes. Tá. Porque quando eu vejo que eu tenho mais pessoas, é igual a minha prima Thaís, que tem 1,90 m. Quando ela foi para a Austrália, para ela foi maravilhoso, porque ela fala assim, lá é cheio de pessoas altas. Aham. Entendeu? Aquilo conforta a gente. Então a gente também não se compare a pessoas que não tem nada a ver com você, que não fazem sentido. Uhum. Vamos para a próxima. Tem algum comentário? Ai. Não, não, a galera tá só entrando, tá todo mundo prestando atenção, é, Renan? A dica que eu tinha colocado era se olhar no espelho, né? Isso é muito importante. Uhum. Até um Mas sem detalhe, julgamento. existe uma reflexão também, que é quando você tem algum conflito muito grande com uma pessoa, tipo, você brigou com seu irmão, exemplo, discutiu com seu irmão, ou com seu namorado, com alguém assim, que você gosta muito, mas está com muita raiva. Faça um exercício de ficar 25 minutos parado, olhando para a pessoa, sem falar nada. Porra, 25 minutos, Renan! É um processo. Meu É Deus, um é processo. muito tempo, gente. Meu Deus do céu. Eu fico. Ai, Renan, eu ia partir pra agressão, Renan. Não, não.
Respira Toda, fundo. toda errada, tá? Mas aí Olhar de amor próprio. É Uhum. olhar e Ah, gente, valorizar o não outro. me siga, não me siga, não me siga. Não, vocês não vão Renan, atacar ninguém. porque assim, se eu ficar 25 minutos olhando para aquele que não podemos falar o nome, não me responsabilizo por mim mesmo. Não, eu falei com alguém que você gosta muito, pelo amor Alguém que de você Deus. gosta, tá? Alguém que É, você que você gosta. queira refletir algo positivo para tirar esse ranço, né? Tá, ok. Momentâneo. Tudo Não, bem, não. tudo Tipo, por isso que bem, eu falei, um isso. irmão, um namorado, alguém Namorado, próximo, um mãe, pai, filho. tal, É, filho, isso. Tá bom, gente, viu? É isso, tá? É sobre isso, mulher, tá tudo bem. Tá. um outro ato, linkando com isso, é a forma que você fala com você mesmo, né? Com o seu corpo, com o seu jeito, né? Com as revoltas que você tem de você mesmo, se é como você falaria para um amigo, né? Ou para alguém Hum, próximo, para alguém que você gosta, né? Porque sim. a gente tem cuidado de falar com o outro, né? Quando a É. gente vai falar, olha, essa roupa tá horrorosa, que além da gente julgar, a gente quer se intrometer na vida do outro sem pagar o boleto dela, aí a gente monta uma forma de falar bonitinho e fala, nossa, você acha que tá combinando essa roupa? Né? A gente tem um cuidado. E porque quando a Isso. gente se olha, a gente coloca uma roupa e fala, nossa, que coisa ridícula, olha isso, Você sabe? falaria isso para uma pessoa? Eu me pego fazendo muitas essas análises aí, Renan. Exatamente isso. Tipo, tá, nossa, eu pego tão pesado comigo, às vezes eu disse, gente, mas eu falaria isso para alguém? Jamais eu falaria isso para alguém. Por que eu vou falar para mim mesma? Não é, não tem que ter um filtro comigo mesma também. Tipo assim, pega leve, É, ou seja gentil com você mesmo. com você. Seja gentil com você mesmo, exatamente. Porque não adianta, sabe? Se a gente ficar se machucando, colocando, além da gente pensar, a gente externalizar isso pra gente mesmo, faz um mal, porque a gente Uhum. se ouve muito quando a gente fala, né? Porque quando são coisas positivas ou coisas que vai nos mover a algo positivo, né? Por exemplo, quando a gente tem uma entrevista de emprego, né? E a gente está um pouco nervoso, da gente ir na frente do espelho e ficar conversando com a gente mesmo, isso é muito produtivo, né? Uhum. Mas também aí tem a crença limitante de que falar sozinho é louco, né? E aí a gente fica em conflito, vai ficar falando sozinho, sou louco agora, sabe? Aí É, volta no ponto de que você não consegue se amar, né? Então, tudo que vai de encontro com aquilo que você vai se amar, reflete porque isso é cultural, tá sabe? bom. É a maior dica de Uhum. todas. Reflete É, porque são crenças limitantes, assim, que tá te tipo, limitando a se amar. vai investigar o que que, né, vai fazendo essa investigação, né? Tipo assim, esse exemplo que o Renan deu, né? Não, peraí, vou falar aqui sozinho. Não, mas falar sozinho é coisa de louco. Mas quem disse isso? Quem que falou que Da falar sozinho é onde? coisa de louco? Aí se puxa, não, pô, era minha mãe que falava isso, porque é minha avó que falava isso, mas não tem fundamento. Então desconstrói isso. É, Não é. Não, exato, muito legal. exatamente. Outra dica é a gente reconhecer os nossos talentos, né? Tá. O que. Eu nem diria talento, sabe? Eu falaria o dom. Porque o Uhum. talento é uma formação, né? A gente faz bem aquilo e aí a gente praticamente vive a vida se encaixando nesse talento, né? Dou como exemplo a minha própria vida. A minha área é humanas, mas Uhum. pelo meu talento em saber administrar, controlar, coordenar, e blá blá blá, ser muito organizado, eu utilizo Mariana. esse meu talento me produz o meu recurso financeiro, né? Agora, o meu Uhum. dom é o quê? Pessoas. É isso que me dá prazer, é isso que eu amo fazer, faço com muito, nem pelo dinheiro, entendeu? É por Uhum. afeto aquilo que eu sei que é meu dom. Então é importante a gente reconhecer qual é meu talento e qual é meu dom, Tá. sabe? Para a gente não se frustrar, porque senão a gente fica sempre
falando, não, aí volta naquele de, né? E do para, Do né? para. Uhum, certo. Para quê, né? É o nosso prazer. Perfect. E que mais? Que mais? Temos É mais. aceitar, aceitar, por favor, aceite os seus talentos e fale para você mesmo, ai, esse é meu talento, sou muito bom nisso, sabe? Reconhece, se Reconhecer valorize. mesmo, aham, se valorize. É, é, Ai, o momento não, fofura aqui para tudo, que eu vou o botar o quê? óculos. Que a Lai disse assim: Renan é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Ah, balanceio, meu amor. Que coisa mais linda, gente. Que amor. É, the best friends forever. Ah, que delicinha. Maravilhosa. É, então, e fazer o que os outros fazem e a gente não gostaria de fazer, né? Por exemplo assim de vida real. Você foi para um churrasco, aí você acordou assim com uma ressaca, você não quer beber, você tá cozido, você não tá afim de fazer nada. Cozido. Aí tá Olha, todo eu mundo lá não bebendo. conhecia essa gíria, gente. Essa gíria é aprendendo novidades aí. Você tá chumbado, você tá cozido. Então tá bom. Que era eu É, hoje. Eu tá. hoje, por exemplo, tal de ressaca. Hoje eu não quero, mas não quero ver um álcool na minha frente. Não quero. Exato. Mas se, por exemplo, se eu chegasse aí com uma champanhe e falasse assim, Annelise, vamos brindar, vamos tomar. Você poderia falar, ah, tá, me dá uma tacinha, Uhum, né? uhum. Isso. Isso é não respeitar as suas vontades, É. o seu Aham. corpo, a sua necessidade, tanto psíquica como física, né? É falar não, né? É falar o não. A gente Uhum. precisa reconhecer o que realmente a gente gosta, o que a gente não gosta, saber falar não, né? Ter esse conhecimento do nosso corpo, da nossa mente, do que nos dá prazer e daquilo que não dá Que não prazer. dá prazer, aham. Se respeitasse. E ser do seu próprio namorado, né? Da solitude, né? Do que a gente Uhum. falou, da gente é, Independente de estar solteiro ou casado num relacionamento, né? exato. E para não se cobrar muito, né? Porque senão a gente também se cobra muito a partir que a gente não quer. é, a gente fica muito querendo suprir a expectativa do outro, do julgamento do outro, daquilo que o outro quer, daquilo que o outro deseja, né? Porque Uhum. a gente se vê muito dependente. Ah, eu fico na mão do outro, emocionalmente, financeiramente, né? E tudo isso são gatilhos de autoconhecimento, de auto-amor próprio, porque a gente permitiu que isso acontecesse. Porque se a gente se Uhum. valoriza, a gente não permite que essas Não coisas permite. aconteçam, que o É. outro faça. É, quando a gente vê a maior parte, né, das pessoas falando, jogando a culpa sempre no outro, é aquela coisa, fala muito mais dele mesmo, Dele né? mesmo, aham. Do que dos Não outros do ou outro, das coisas que ele culpa, né? porque é a gente permitindo, né? Então, quando a gente vê todo esses montes de conflitos que a gente tem sobre essa autovalorização, é a gente perguntar para a gente mesmo, tá, e aí? O que você vai fazer com isso? Que é isso que a gente faz na terapia, né? Aham. A pessoa passa por todo um processo analítico para chegar no ponto de, tá, você reconheceu, e aí? O E que a gente aí? vai fazer a Ok, partir? obrigada. A partir disso eu faço o quê? Aí ele fala: semana que vem a gente conversa. É assim, tá? Vocês são assim. Reflita, Vocês são assim. reflita. A minha terapeuta, ela usa muito essa. Eu até a gente brinca com ela que eu e uma outra amiga a gente faz terapia com a mesma psicóloga. E uma das frases que ela fala muito é assim: faz sentido para você? Então virou um meme, um bordão nosso. Que é isso? Faz sentido? Pensa É, aí e tchau. exato.
Eu vou encerrar com essa mesmo. E aí, o que que a gente faz a partir disso, né? Porque a gente Uhum. precisa. Vou fazer então já a minha conclusão, porque a gente já Tá. passou de É, eu novo, ia né? Já dizer, passou uns Renan, 20 eu ia minutos. falar assim, Renan, tem 1 hora e A gente 20 sempre sem já. limite. Sem limites. Pedalá. Mas isso é amor próprio, que a gente se ama aqui, ó, e a gente quer ficar E a aqui com gente vocês quer aqui, também. A ó, gente quer que todo mundo se ame. todo mundo agora Mas se abraçando. se abraçando, exercício, né? Se abrace, se Se beije, abraça, se beija. converse com você na frente do espelho. Se olha, gente, se olha, se olha. Nem que não precisa ser pelado, que nem eu falei. Não, vai lá na Nova Zelândia. Pronto, olha aí, ó, juntei tudo. Vai pelado no espelho, no bar da Nova Zelândia. Se olha. Vai dar uma curtida, né? Exato. É, mas tá, assim, o que eu posso deixar além dessas dicas, né, que vocês viram que são muitas, tem muito mais, assim, que Uhum, faz a gente refletir. Então, quando a gente pensa em autoestima, né, em autovalorização e nesse amor próprio, a gente tem que pensar que nós somos seres humanos, que nós temos muitos conflitos, né? E para a gente chegar nessa plenitude de reconhecimento do seu amor próprio, é um processo árduo, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, porque a gente está uhum, vivendo, esse é o processo de vida. Então, o que está tudo bem é que esse conflito existe, né? E não tem como fugir dele. Não existe uma solução, um remédio. Esses são conflitos que a gente precisa ter no dia a dia. Quando vira uma síndrome, claro, a gente precisa trabalhar muito mais densamente. Mas tá. esse processo de amor próprio e valorização é uma coisa dia a dia, daquilo que a gente precisa falar para a gente mesmo, né? Uhum, Aqui, ó, nessa lozinha aqui que vocês estão vendo aqui atrás, tá. tem algumas frases que eu acordo e falo para mim mesmo todos os Todos os dias. dias. Legal, Todos os Renan. dias. E uma delas é eu mereço. Porque a gente tem o Uhum. costume de falar, a gente achar que a gente não Não merece merece. aquilo de bom que acontece na nossa vida. Porque a gente não é digno de coisas Uhum, boas. Porque a vida, ela é sofrimento. A vida é difícil. Ela é difícil, ela tem conflitos. Mas o que a uhum, gente faz a partir disso? E aí, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se valorizar, conhecer, né, principalmente o nosso corpo, se namorar, ficar na solitude, transar com você mesmo, né? uhum. Porque isso você pode fazer sozinho, você não precisa do outro também, porque a gente tem o costume de achar que tudo a gente precisa do outro. Não, não, a gente precisa do objeto que é o outro para afirmar quem nós somos. Mas Uhum. isso é relacionamento, né? Relacionamento. Que É. faz parte do amor próprio, né? Quando eu falo, aí volta naquele ponto do narcisismo. Não estou falando para viver sozinho a vida inteira e matar o mundo e ficar sozinho no universo. Não. É se amar, valorizar o outro, valorizar tudo que a gente tem na vida e reconhecer, Uhum. aproveitar as oportunidades, reconhecer os seus dons nesses detalhes, porque aí você vai conseguir se amar e vai encontrar essas respostas, né? Do e aí, o que que você vai O fazer a que que você partir vai fazer a disso? partir disso? É, fica Você bem vai ter mais fácil. autonomia da sua vida. Você não vai pensar nos julgamentos. Você não vai ter ansiedade Uhum. do julgamento do outro. E é o botãozinho do foda-se. Foda-se! Trim, trim, trim. Maravilhoso, gente. Ah, ó. Espero que vocês tenham gostado. Palmas para o Renan. Palmas, palmas, palmas. Obrigado. Para Maravilhoso. É isso nós, aí. para nós. Maravilhoso, Renan. O tema realmente é muito bom, muito legal. Eu acho que todo mundo também precisa um pouquinho dessa pontinha, desse icebergzinho aí de se Exato. amar e de se respeitar. Foi muito legal, adorei. Adorei como todas, eu Também. amo, adoro. Adorei, como todos. Coração, 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 coração. coração. Para todos vocês e Eu- um bem grande é, para o Renan que está ali maravilhoso com o seu topete impecabilíssima, tá, gente? Ali Obrigado. nem mexe. Enquanto eu hoje É, eu apertei o botão.
foda-se, porque eu pensei, cara, vai começar a live e eu nem me ajeitei. Eu disse, mas hoje eu tô afim, Tá linda, hoje tá eu tô linda. afim assim, desse jeito, bem louca que sou Joe. Né? Mas é Tá isso, gente. maravilhosa. Se amem, se aproveitem, se curtam, se conheçam, se permitam. Que essa nossa 1 hora e meia aí que tenha ajudado vocês, todo esse tempo aí que o Renan faz, tudo isso com muito amor e carinho aqui pra gente, traz todos esses bons insights aí. Que isso é caro, viu, gente? Pra sentar na terapia, ouvir tudo isso é caro, tá? E o Renan tá dando aqui de grátis a todas, a todos, É, todos, né? a gente evoluir todo mundo junto. Ai, que Vamos lindo! ter a plenitude. Fica aqui Boa, toda semana, gente. boa sexta, então, para todos vocês. Bom final de Sextou. semana. Sextou, sextou. Ó o barulho. Eu vou abrir uma água com gás, que hoje é o que me resta. É o que tem. Não vou, não É, dá. Só de pensar na bebida alcoólica já pro dá. folk aqui, ó, tá aqui dormindo. Olha ali o folk já Pra ali. ele já Já acabou. acabou. Já acabou a sexta. Folk encerrou. O sextou já Já sextarás. sextou. Então tá, Renanzinho, obrigada a todo mundo aí que participou da live, que muitos entraram, saíram, quem comentou. Já Obrigado, já, aí gente. já mais uma semana que vem aí a gente tem que combinar a nossa próxima também. Tema aberto, como Exato. sempre, por favor. Então, dá para falar mais sobre amor próprio também, que eu acho que tem coisas legais. Dá para falar de ser solteiro. Esse é um tema que eu quero falar. Chegou tarde, ô Taizinha, chegou tarde. E falamos de você, viu? Inclusive, você foi falada na live. Depois você olha para Exato. saber se Depois foi você bom. assiste. Qual orelha que ficou vermelha? A esquerda ou a direita? Tem aquela lenda aí que é, ó, mais uma crença aí, ó. A direita falou bem, a esquerda falou mal. Isso aí foi a minha Vamos, avó que falou. outra crença. Outra crença. É, depois você assiste ou a gente toma um café de conto pessoalmente. Maravilhoso. Então tá bom. É, Beijão, um beijo, gente. gente. Beijão, Renan. Fiquem com Obrigada. E Deus. até. See you the next time. É, obrigado você. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até.